né, de Assessoria Técnica Popular da UERJ. E como é que ele surgiu? Ele surgiu de uma militância nossa, éramos eu e mais duas arquitetas, que tínhamos um coletivo chamado Coletivo Casa Comum, né, e a gente fazia trabalhos em favelas, fazíamos parques, praças, com material de sustentabilidade. E aí a gente conheceu o coletivo Força Motriz, né, que era um grupo de estudantes de engenharia da UFRJ, e aí começamos a fazer diversos trabalhos juntos com esse coletivo. Aí começamos a atuar em algumas ocupações urbanas que eles trabalhavam, né, principalmente nas ocupações urbanas da Pavuna, um conjunto de ocupações urbanas chamado FICAP. Uma delas é Gringolândia e a outra é a ocupação Povo Sem Medo. E essas ocupações, elas contam mais ou menos com 1.000 famílias, são muitas famílias, né? Então, esse coletivo Força Motriz, ele tinha uma ligação com o Sindicato dos Engenheiros, tem até hoje, né? Eles fazem parte do Sindicato dos Engenheiros, que é o SENGE. Na época, nós três arquitetos, estávamos participando do SARG, que é o Sindicato de Arquitetos, né? Então, o SARG indicou a gente para fazer esse projeto, para fazer os projetos junto com o pessoal do coletivo Força Motriz, que estava atuando junto com o SENGE, né? Então, nós fomos primeiro junto a essa ocupação da FICAP, porque eles ocupam uma indústria têxtil numa edificação que estava muito ruim, estava uma edificação muito, assim, vamos falar, caindo aos pedaços, né? Então, o pessoal da engenharia chamou a gente, nós fomos lá verificar como é que estava essa edificação, se tinha condições das pessoas continuarem habitando aquele espaço, e também os meninos da engenharia, do coletivo, tinham feito um projetozinho de loteamento dentro da indústria para as pessoas habitarem, né? Porque as ocupações são assim, são imóveis que são abandonados, imóveis ou terrenos, imóveis, né? Que abandonados, no caso dessa indústria, já tinha mais de 20 anos abandonados, né? E pela legislação, tanto Código Civil quanto pela Constituição Federal, o imóvel abandonado mais de 5 anos, ele tem que cumprir a função social da propriedade, né? Então, o dono da propriedade, ele não pode deixar o imóvel abandonado. Se ele deixa abandonado, esse imóvel pode cair como propriedade do município. Então, essas pessoas ocuparam esse espaço, mas estava muito degradado, né? Então, a gente tentou, eles tentaram, né? A gente tentou junto à prefeitura, eles conseguiram um terreno, e a prefeitura fez um projeto, né, de um conjunto habitacional, bem um conjunto habitacional estilo BNH, que a prefeitura faz, e junto com eles a gente fez um projeto de uma área de lazer, de um centro comunitário, né, então a gente começou a trabalhar com o coletivo Força Motriz, né, começamos também a trabalhar em uma outra ocupação, São Cristóvão, que aí fazemos também oficinas com os moradores, para ver quais são as demandas dos moradores, né? Essa ocupação em São Cristóvão é uma garagem que estava abandonada também. Inclusive, fizeram um pilar na saída da garagem, ali, uma das saídas da garagem dá para o viaduto de São Cristóvão, então tinha um pilar ali, então as pessoas ocuparam, né, junto com o coletivo Força Motriz, que é um coletivo que atua junto com o movimento das Brigadas Populares, né, então, e a gente vai sempre junto, ajudando, né, nos projetos que precisam, para a comunidade, tanto projetos de urbano, né, que precisa para a coletividade, ou projetos comunitários, quanto projetos para as casas, né, dos moradores. Então, a gente, no final do ano passado, o coletivo Força Motriz convidou a gente para se unir ao coletivo, né. Como nós éramos apenas 3, a gente aceitou se unir ao coletivo Força Motriz, né, e eles estavam com uma proposta, né, como eles são do FRJ, eles estavam ligados a uma professora que estava coordenando o grupo deles, de criar um projeto de extensão, né, e como eu era sou da UERJ, né, professora da UERJ, então a ideia foi criar um núcleo, um NATEP na UERJ e um NATEP no UFRJ, né. Então, foi esse projeto de extensão que foi criado, né, esse ano, ele é um projeto bem novo, né, foi criado agora esse ano, e
a nossa ideia, o que era? É justamente fazer a extensão, né? Aproveitar o que a universidade tem para colocar à disposição, a serviço da comunidade, né? E principalmente da comunidade carente, que é isso que eu acho que é mais importante, né? A universidade está aí para colocar o conhecimento e a estrutura que ela pode dispor a serviço da comunidade, né? Então, é isso que a gente está fazendo. Então, o nosso projeto veio dessa militância, e agora o projeto, agora em época de quarentena, né, porque ele foi criado justamente um pouco antes da quarentena, então entramos em quarentena, a gente criou alguns grupos de estudo, tá? Um dos grupos de estudos é a agroecologia, tem um grupo de educação popular, tem o nosso grupo de tecnologias de construção popular, né? O nosso grupo está pesquisando tecnologias mais econômicas que a gente possa construir nessas comunidades, porque essas comunidades, elas têm menos condições do que as favelas, porque elas são pessoas que ocupam do dia para a noite e não têm material para construir, né? São pessoas muito pobres, né? Que não têm material para construir, então elas usam, às vezes, papelão, qualquer pedaço de madeira, pneu, qualquer coisa que elas encontram, elas usam para construir. Então, são condições muito precárias, né? E muito insalubres de construção. Então, a gente criou esse grupo e estamos estudando diversos tipos de materiais. Esse grupo é constituído por estudantes de arquitetura e de engenharia civil da UERJ e da UFRJ. Tá? Então, nós temos 34 alunos nesse grupo e nós estamos estudando, né, o tijolo de garrafa PET, que é chamado de Ecobricks, o tijolo. Ele é constituído com entulho, se coloca dentro para construir. Estamos estudando adobe e outros tipos de tecnologias e materiais de construção bem baratos, ao custo possível, zero, se possível, né? Porque, diferente da favela, a maioria das pessoas, ou grande parte das pessoas, tem condições de construir com tijolo, mas nas ocupações, as pessoas não têm condições de comprar tijolo para construir. Então, é nesse sentido que a gente está fazendo, né? E também a gente faz os centros comunitários, que a gente chama de comunas. A gente procura fazer, além da construção, a gente procura fazer também um trabalho de conscientização política dos direitos das pessoas, né? Que eles têm direitos, porque as pessoas, elas têm uma autoestima muito baixa, porque moraram algum tempo na rua, ou muitas vêm de ocupações que foram destruídas ou remanejadas pelo poder público, né? Então, removidas, muitas vezes. Então, elas chegam com a autoestima muito baixa e a gente faz um trabalho com essas pessoas de tentar levantar a autoestima delas. E, então, por isso, é um trabalho político também, de conscientizar as pessoas que elas têm direito à moradia, né? E direito à água, direito ao mínimo, né? Para a sobrevivência. Então, diante desse trabalho, eu convidei o meu amigo que estudou comigo no mestrado, e a gente se conhece, na verdade, desde a graduação, né, e através de militância estudantil também, né, Humberto. Então, Humberto é hoje professor da Universidade Federal Rural, e eu convidei porque ele tem muita experiência nessa área de habitação popular, e eu acho que ele tem muito a contribuir para o nosso projeto, para o nosso grupo, né? Então, eu gostaria de passar a palavra agora para o Humberto. Olá, Ana. Olá a todos. É um prazer grande estarmos nos reencontrando depois de tanto tempo aqui virtualmente, e essa é uma oportunidade única para debatermos algumas questões que há muitos anos me causam particularmente certo incômodo, tanto em relação à maneira como o poder público trabalha em relação à cidade, como também nós formamos arquitetos e urbanistas para um exercício constante de intervenções no espaço. E me parece que isso, nesse momento que nós estamos agora de pandemia, é um momento muito oportuno
para que algumas reflexões sejam feitas em relação à maneira que ainda insistimos no ensino da arquitetura e urbanismo, bastante calcado em princípios conservadores, quando não autoritários, em relação à maneira como deve se intervir nos espaços urbanos, que tem um link direto com os processos de urbanização contemporânea. Então, embora você tenha me convidado para falar sobre a questão da tecnologia da construção, eu vou subverter um pouco essa discussão para que seja possível ter alguns desdobramentos em relação à maneira como nós entendemos o que é habitação de interesse social no contexto da urbanização contemporânea. Então, uma das preocupações que eu tenho, e eu vou pedir para ir passando os slides, né, é que nós temos um quadro que é fruto de séculos de disfunções urbanas, séculos de uma espécie de apartheid social, por uma série de contextos históricos neste país, e que nós percebemos ao longo dos anos que ele vem sendo relegado, de fato, a entender a moradia numa dimensão maior, que é a cidade, do ponto de vista das garantias de uma construção social da vida minimamente mais com mais equidade social. E para isso, próximo, eu preparei algumas discussões que me parece que nesse momento que estamos vivendo da pandemia, é importante que arquitetos e urbanistas, que eu defendi sempre que a nossa categoria profissional deveria ser uma categoria de Estado, e, portanto, aquela que está diretamente relacionada com as questões urbanas e para os quais se movimenta para dar soluções aos problemas que sistematicamente vão ocorrendo, em função desses agravos que podem se dar de forma natural, mas que também são provenientes pela maneira como nós construímos historicamente as nossas cidades, desprovidas de maior articulação entre grupos sociais e melhor qualidade do ambiente para recepcionar esses grupos sociais. E aí me parece que neste momento de pandemia, onde o exercício da arquitetura e do urbanismo vai exigir cada vez mais de nós soluções para aqueles problemas que nós já conhecíamos, de um acervo teórico, conceitual, mas também de diagnósticos que foram elaborados em várias cidades brasileiras. Então, nós temos cada vez mais um compromisso em construir uma espécie de urbanismo de ação que põe em prática projetos que versem pela melhor qualidade do espaço para o coletivo, independente das classes sociais, como elas estão hierarquizadas dentro da cidade. E aí, eu acho que é bastante prudente nós começarmos, para falar de técnica de construção, partir um pouco do entendimento do que é a técnica. E aí, por mais que as pessoas tenham uma visão quase sempre superficial em relação à técnica, ou a técnica como reflexo de equações matemáticas, ou quaisquer que sejam as equações, é preciso entender que a técnica nasce numa perspectiva da contemplação humana, isso historicamente, milenarmente, em relação à maneira como apreendia a natureza. E apreendia a natureza quase sempre numa perspectiva mítica, até porque a maneira como os seres humanos observavam os fenômenos, eles entendiam como algo de sobrenatural. E acho que quando vai se dominando os territórios e, portanto, começa aí um processo de antropização que está relacionado às necessidades humanas de sobrevivência, neste momento começamos a compreender a técnica na medida em que ela vai sucumbindo aos aspectos de medo em relação aos fenômenos que ocorriam, e aí, deste medo, passa-se para uma racionalidade. No próximo slide,
Alguém precisa passar o próximo. Tá? No próximo slide, é possível entender que, paulatinamente, o indivíduo ou coletivo de indivíduos, eles começam, dentro dessa perspectiva de sobrevivência ante a natureza, que ele vai transformando, né, os espaços de convivência, independente de que momento histórico esteja, e é nesse momento que começa a superar os obstáculos. E isso, naturalmente, permitiu adaptações aos distintos espaços territoriais, porque nós estamos entrando, né, numa cadeia de produção, que é uma produção primitiva, que possibilitou, isso mesmo que fosse a duras penas, a instituição de mecanismos de proteção e defesa. E aí é neste momento que nós nos deparamos com o saber fazer. E esse saber fazer, que articula a relação entre arte e técnica, é, de fato, o princípio norteador para entendermos, como dizia o Nicolas Abagnano, que a técnica, como qualquer conjunto de regras, ela vai se dar ou vai se dirigir eficazmente através de uma atividade qualquer que venha a ser desenvolvida. E isso independente ou convergente com os aspectos simbólicos, comportamentais e produtivos. Quer dizer, quais são os bens necessários que vão relacionar os indivíduos com a natureza. Próximo. E uma coisa que eu gostaria de pontuar nessa conversa, porque estamos na pandemia, é que, a despeito de toda uma cultura do saber fazer técnico que foi sendo desenvolvido pelas necessidades e pelo rompimento do ser humano com uma visão mítica da sociedade, nós estamos também caminhando para uma espécie de racionalização, isso considerando a pandemia do Covid-19, que, mesmo tendo consagrado historicamente a inteligência humana, põe em risco o futuro de nossa existência. E é por isso, continuando, eu quero falar dessa diferenciação entre técnica, tecne e tecnologia. Próximo. E aí, a tecne, que é um termo que vem da Grécia Antiga, que muitas vezes é confundido com técnica, eu preciso entender que ela se trata de um modo de conhecimento. E esse conhecimento ele é calcado na busca por soluções de ordem prática. E neste sentido, quer dizer, essa relação entre homem e natureza, ela vai acontecer a partir dos conhecimentos e das habilidades que são apreendidas, mas que são também passadas de geração a geração, como acontece com a própria arquitetura e os métodos que emprega para o ato de edificar. No próximo, ainda continuando e mostrando nessas gravuras qual era essa relação dos indivíduos com os territórios, onde vão aprendendo com as dificuldades cotidianas. É preciso entender, como fala o professor Milton Vários, que toda técnica consiste no conhecimento de um objeto ou ação que serve ao homem. Portanto, tal saber só se realiza com aplicação prática, como aplicação prática, e não como contemplação, como era o homem primitivo em relação à gênese do desenvolvimento da técnica. E, nesse sentido, a técnica ela nos revela alguns atributos que são diretamente relacionados à maneira ou à forma de conhecimento como suporte, que é teórico, conectado à ciência. E isso nos possibilitou alguns avanços, porque a episteme ela vai dar essa sustentação. Como que nós capturamos aquele saber que é passado de geração para geração, as práticas que são desenvolvidas com as necessidades de cientificá-las. E aí, próximo. O próximo, nós entramos esse outro componente da tríade que está diretamente relacionado ao mundo contemporâneo que nós vivemos, que trata-se da tecnologia. E se entendermos que a tecnologia ela representa o acúmulo de conhecimentos e informações estruturadas, e são resultantes de inúmeras conquistas científicas,
das invenções que foram difundidas no passado, processadas e compreendidas dentro de uma perspectiva de modernidade, de tal ordem que foi capaz de modificar os modos e as condições de vida. E isso a gente vai perceber claramente no final do século XIX, quando a transformação dessa nova maneira de se relacionar com os territórios a partir do advento da industrialização. E a tecnologia, desde esse momento, e que antes ela era vista de uma maneira primitiva, a partir da sua cientificação, torná-la objeto da ciência propriamente dito, vamos perceber como ela permite uma extrema eficácia para produzir bens e serviços, próximo, mas não necessariamente significa que vai facilitar o acesso a todos esses bens e serviços. Então, a junção entre ciência e a técnica, ela conferiu secularmente à tecnologia, né, uma relação social sentenciada pela expressão saber é poder. E aí eu trago uma reflexão do professor, que é geógrafo, Rui Moreira, quando ele nos diz que a tecnologia representa um conjunto de princípios que orientam a criação das técnicas de uma civilização, sendo, portanto, capaz de regular a maneira como os seres humanos devem superar os desafios internos e externos no âmago da sociedade. No entanto, é preciso reconhecer que, embora a tecnologia ela seja um facilitador para todas as necessidades humanas, tais quais conhecemos, as mesmas tecnologias elas se materializam como aparelhos de controle social. E é nesse sentido que é importante contextualizar a compreensão que temos de cidade contemporânea, porque a tecnologia vem sendo cada vez mais utilizada através de seus aparatos, como instrumentos de manipulação ou de domínio dos seres humanos que vivem tanto nas cidades como em outras áreas que têm a produção capitalista como seu principal carro-chefe. Por exemplo, as áreas de agronegócios. Então, esse mundo capitalista, que ele é globalizado, militarizado e com tendências tecnocratas, então é preciso entender que nesse complexo autocrata que expressa única e exclusivamente a hegemonia dos técnicos, está intimamente conectado com os interesses de dirigentes políticos e econômicos. Então, continuando, quando eu vejo um trabalho, no próximo slide, quando eu vejo um trabalho de vocês, próximo, por favor, o trabalho de vocês em relação a trazer novas possibilidades de uso da técnica para resolver as questões de moradia, isso faz com que a gente perceba quanto ainda estamos numa era absolutamente contraditória. Ao mesmo tempo em que desenvolvemos uma tecnologia de ponta, nós ainda temos problemas para resolver nos nossos territórios que estão relacionados diretamente ao direito de existir nas cidades. E o direito de existir, sobretudo, para as populações de baixa renda. Então, quando se percebe claramente que a tecnologia, e dentro desse novo contexto econômico em que vivemos em tempos de neoliberalismo e, portanto, de uma sociedade informacional, os processos de financiarização responsáveis por tornar o comércio e a indústria, em dado momento da nossa história, absolutamente subalternizados e que paulatinamente vêm se precarizando o trabalho e o trabalhador, hoje conduzem à face mais lucrativa do capitalismo, que é sustentada, em grande medida, pelo avanço das tecnologias de comunicação e informação. E, com isso, está cada vez mais claro o controle absoluto da sociedade contemporânea. Próximo, por favor. Próximo. E aí, uma das coisas que mais me preocupa é quando nós unimos técnica, tecne e tecnologia, portanto, trazendo aquela informação pretérita que está diretamente relacionada à maneira como nós aprendemos a lidar com os territórios, a vencer as nossas dificuldades e que permanecemos nesse atual estágio da humanidade, ainda à busca
do vencimento dessas dificuldades de existência, é preciso trazer uma discussão que é polêmica, que está diretamente relacionada à a relação entre a produção tecnológica, a sua inovação e a perspectiva de sustentabilidade. Ora, se nesse espaço da tecnologia nós entendemos como um espaço de controle e, portanto, que está intimamente aliado à maneira como o capitalismo vai se desenvolvendo cada vez mais, se aperfeiçoando e trazendo novos componentes para serem consumidos pelos indivíduos, pelas classes sociais, etc., é preciso entender que essa tecnologia ela está diretamente relacionada ou construindo e privilegiando uma aliança entre os aspectos mercadológicos e tecnológicos. Pode continuar? E aí, eu queria ver com o pessoal da organização se pode tirar o meu nome dessa tela aqui, por favor. Essa tarja azul, para que eu tenha mais flexibilidade em relação a visualizar o que está no slide. Bom, continuando, obrigado. Continuando, tem-se, por um lado, desde os conceitos trabalhados por Schumpeter sobre essa relação entre tecnologia e inovação tecnológica, nós precisamos questionar, inclusive, quais são, de fato, as materialidades, objetos dessa inovação, dessa sustentabilidade. Porque, a princípio, eles se sustentam apenas no capital, que é aquele que domina as relações territoriais. Então, a partir de investimentos de modernização das estruturas, de organização das empresas, da conquista de novas fontes de matéria-prima, da introdução de novos bens de consumo, a inovação tecnológica é sustentada pelos sistemas de comunicação e informação, que no mundo global está mancomunada com a ciranda da financiarização, que oprime e exclui do trabalhador, principalmente o direito da moradia digna. Então, no próximo, quando nós percebemos de fato o que é o entendimento sobre essa inovação tecnológica e sustentabilidade, uma pergunta que se faz é para quem? Para quem de fato estamos construindo isso que supostamente seriam a introdução de novos conceitos que ainda não estão claramente definidos, mas atendendo a que tipo de capital que está cada vez mais se especializando, inclusive criando essa nova ordem da produção de uma espécie de economia verde. Então, o ambiente urbano construído e a lógica do mercado impetrada pelos segmentos mais conservadores das esferas políticas e econômicas, tanto da lucratividade quanto da negociação, eles suplantam a emergência por espaços com mais equidade social, ou criam lógicas particulares a partir de simulacros expressos arquitetônica e urbanisticamente. Então, a sustentabilidade, que imprime a retórica da eficácia, e é importante começarmos a discutir o que é, de fato, essa sustentabilidade que está sendo massificada como um espaço reinante das melhores condições de vida dos indivíduos, ainda que nós assistamos questões como, por exemplo, a falta do direito à moradia. Então, a sustentabilidade, ela tem essa retórica da eficiência e do uso relacional ou racional dos recursos naturais. Na verdade, ela transparece mais uma face de expressão do capitalismo e a competitividade entre as empresas que vendem a ideia de inovação tecnológica. Próximo, por favor. Bom, a ONU, em 2015, estabeleceu metas até 2030, e ela diz, nessas suas metas, que são 17 metas, que nós devemos trabalhar como Estado em relação às prerrogativas para a erradicação da pobreza e da fome, a saúde de qualidade, a educação de qualidade, a igualdade de gênero, a água potável e saneamento,
energias renováveis e acessíveis, trabalho digno e crescimento econômico, indústrias, inovação e infraestruturas, redução das desigualdades, cidades e comunidades sustentáveis, e mais uma vez a questão da sustentabilidade imposta por uma nova dinâmica internacional, consumo e produção responsáveis, ação contra a mudança global do clima, vida na água, vida terrestre, paz, justiça, instituições eficazes, parcerias e meios de implementação. Ora, todos esses objetivos que foram definidos há 5 anos atrás, parece que nós estamos cada vez mais a passos curtos em relação às necessidades que, de fato, as nossas cidades elas necessitam. Quando você vê essa imagem com crianças que não têm qualquer perspectiva de futuro em relação ao espaço que vive em lugares que são insalubres, em lugares com deficiência de saneamento, em lugares sem oportunidades de trabalho digno, quiçá da moradia, nós perguntamos. Então, que indústria ou que inovação tecnológica e que sustentabilidade é essa diante de problemas que nós não resolvemos no passado, que está relacionado diretamente à distribuição mais igualitária da terra, às possibilidades de trabalho, às possibilidades de vivenciar a cidade e tomar decisão em relação à cidade. Todo esse compêndio de objetivos me parece apenas uma carta meramente para atendimento às perspectivas de bons acordos diplomáticos e possibilidades de expansão de um novo capital, que é o capital financeiro. Porque o problema que nós enfrentamos nas nossas favelas, que nós enfrentamos nas nossas ocupações, que são atos de resistência dessas populações, eles sequer passam pelas possibilidades concretas de trabalharmos com uma perspectiva de melhor qualidade dos espaços urbanos. Isso significa entrar numa discussão que é a discussão da urbanização, que é negligenciada tanto pelo poder público como pelas próprias instituições públicas de modo geral, e isso também se estende a alguns segmentos das academias e, portanto, das universidades, que se mantêm absolutamente paralisadas ou inoperantes em relação aos problemas que nós estamos vivenciando cotidianamente e que agora eles tornaram-se cada vez mais visíveis por conta de uma pandemia em que não se sabe quais soluções deverão ser apresentadas. Então, discutir sobre instrumentos normativos, discutir sobre políticas de implementação de infraestruturas, reconhecer o problema, tudo isso nós já sabemos historicamente. E é por isso que eu falo da necessidade de começarmos a pensar num urbanismo e numa ação de urbanização que seja mais ativa. E, para ser mais ativa, necessariamente vai exigir a participação dos beneficiários, daqueles que estão desassistidos, unidos diretamente com os técnicos para dar respostas cotidianas, e não respostas que vão ser feitas a partir dos compêndios normativos ou dos projetos que são intermináveis em relação aos prazos do seu desenvolvimento, quando nós já temos o saber técnico e temos as tecnologias disponíveis, e o que é necessário é, neste momento, uma aproximação com as pessoas, com os lugares que estão requerendo, de fato, melhor qualidade do ambiente urbano. E quando nós não tratamos esse ambiente e relegamos a uma espécie de espaços preteridos e negamos e não enxergamos, esse pensamento burguês de grande parte da sociedade não percebe que está vulnerável principalmente às questões endêmicas e epidêmicas. E agora, com a pandemia,
esse, de fato, é uma questão que deve e merece ser melhor discutida com a esfera pública, com os corpos técnicos, portanto, de um campo multidisciplinar, de uma maneira que seja possível agir para reduzir essas desigualdades que passam, inclusive, pela posse da terra. Então, os objetivos da ONU e com essas metas até 2020, eu creio que ainda estão muito defasados em relação à emergência que temos para agir nos problemas concretamente. O próximo, por favor. E aí, quando nos deparamos com esse discurso da sustentabilidade, que é repleto de poesias, que é repleto de marketing, que é repleto de discussões que são de natureza técnica, como se fosse uma novidade. Na verdade, ao invés de discutirmos sensibilidade, diante das realidades que estão postas, nós deveríamos estar discutindo princípios ativos, ou princípios de ativação para assegurar a melhoria da qualidade da moradia, da qualidade das nossas cidades. E não o fato de esse propalado discurso da sustentabilidade versar sobre a eficiência energética, a utilização dos nossos recursos naturais de uma maneira mais equilibrada, esse tipo de princípio já estava previsto na Grécia Antiga, lá em Vitrúvios. Quer dizer, todos nós, pelo menos da minha geração, aprendemos que é necessário economizar energia, que é necessário economizar água, que é necessário construir maneiras mais equilibradas de existência em sociedade. Então, portanto, não é apenas um discurso moderno da sustentabilidade que vai resolver o problema quando nós, diante dessa imagem, percebemos que ela representa mais um desses simulacros. Então, ela está pintada, maquiada, colorida, como se resolvesse o problema. Não resolve o problema de saneamento, não resolve o problema da qualidade da moradia, não resolve a questão de ocupação e renda, não resolve a questão da violência, violência à criança, violência à mulher, a violência às pessoas negras, não resolve o problema da existência humana. E aí, o que está em jogo é dizer quais são, de fato, os desafios que nós deveremos trabalhar no sentido de ter ações convergentes com a participação assegurada das pessoas para resolver problemas que não foram resolvidos. E essa questão da moradia é uma das questões que mais espanta, por mais iniciativa que tenhamos nessas últimas gestões políticas brasileiras, nós ampliamos a oferta de quantitativos em detrimento do qualitativo. E isso vai se espelhar não apenas numa imagem de uma área favelizada, mas também dos núcleos habitacionais que foram construídos como verdadeiros guetos ou objetos da ciranda financeira e também para ampliação do capital da construção civil. O próximo, por favor. No próximo slide, é só para lembrar que o artigo 225 da nossa Constituição de 1988, ela dizia que todos têm direito a um ambiente ecologicamente equilibrado. Bem, o uso, como um bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Ora, no advento dos megajogos olímpicos ou da Copa do Mundo, a cidade do Rio de Janeiro, por exemplo, assumiu o compromisso de, em 2020, urbanizar todas as favelas. Fato que não aconteceu. Então, nós temos uma série de contravenções cometidas pelos dirigentes políticos, a despeito de todo o universo de corrupção que envolve grande parte daqueles que estão sob o comando do poder de decisão, tanto no executivo quanto no legislativo, que deixa esses espaços favelizados ainda à mercê das reais necessidades de melhoria
dos aspectos urbanos e urbanísticos e, portanto, que assegure minimamente os mecanismos de proteção à vida. E isso é inadmissível quando assistimos durante os últimos 5 anos um silêncio total na cidade do Rio de Janeiro em relação ao cumprimento de uma agenda que, de fato, viesse a melhorar a qualidade de vida das pessoas. Particularmente, não creio que apenas uma política de urbanização dos assentamentos pauperizados, com a implementação de infraestrutura, seja o suficiente para assegurar, de fato, a melhor integração das pessoas a todos os bens e serviços, mas também as diferentes oportunidades de viver dentro de uma metrópole, como é o caso do Rio de Janeiro, de uma maneira mais equilibrada, assegurando direitos, mas também possibilidades de menor violência e de oferta de terra como um dos princípios para a aquisição do estar cidadão e também do emprego e do trabalho. O que a gente está percebendo é que esses espaços que historicamente foram construídos como atos de resistência, eles estão chamados de precarizados. No momento atual, a despeito desta pandemia, eles estão ainda se precarizando muito mais e tornando cada vez mais vulnerável a vida das pessoas nesses assentamentos. Não basta apenas a urbanização, não basta apenas a titularização. É preciso vencer as barreiras sociais, incluso os preconceitos que estão colocados dentro dessa sociedade burguesa, como é a sociedade brasileira, para, de fato, garantir oportunidades, inclusive de melhor acesso à educação e à saúde, que, lamentavelmente, nós ainda estamos com esta dívida com o povo brasileiro. Continuando. Bom, no próximo slide, é preciso lembrar que tudo isso faz parte dessa dicotomia entre urbanização e as desigualdades. As desigualdades que surgem no momento em que você tem apropriações indevidas de territórios desse país ou que nega o direito a territórios nesse país, como a população negra liberta, por exemplo. Todos que conhecem a história e que não são levianos para a sua compreensão, percebem claramente que há um abismo social a ser vencido em relação à construção de oportunidades para aqueles que são mais pobres. Se organizaram primeiro ao longo das áreas com maior criticidade ambiental, como os morros cariocas do século passado, ou nos cortiços no centro da cidade, ou mesmo na expansão de uma maneira espraiada das nossas favelas, é preciso entender que essa produção socioeconômica, a mesma que estabeleceu hierarquias e controles do ser humano nos territórios, tem orientado e definido os padrões diferenciados de consumo e habitabilidade humana e urbana. O próximo. E aí, os efeitos dessa reestruturação produtiva em relação às ocorrências recentes do passado, que passam pela desconcentração de atividades e o surgimento de novos espaços econômicos, portanto, estou falando de produção energética e expansão dos meios de comunicação, eles se intensificaram, né? E os processos de formação de redes complexas, também identificados por essa reestruturação produtiva, que se espraiam pela distribuição territorial da população, redesenha, grosso modo, os baixos índices de desenvolvimento humano. Então, como falar em sustentabilidade ambiental, social, quando nós ainda temos esta fisionomia de assentamentos absolutamente precarizados que negam oportunidades a parte expressiva das nossas populações no exercício da cidadania e no consumo dos bens essenciais para a sua sobrevivência. Então, estamos falando de princípios.
E esses princípios são regulados pelas técnicas já conhecidas, e são regulados pelas leis e normativos constituídos na esfera pública, com o aval dos técnicos. E é preciso, nesse momento, nós começarmos a pensar em possibilidades concretas de reversão desse quadro de tanta exclusão que permeia ainda as nossas cidades brasileiras, todas elas. Próximo. Bom, e é preciso entender essa imagem, que é uma imagem emblemática, histórica, que percorre por vários compêndios acadêmicos. Essa imagem revela esse verdadeiro apartheid na cidade de São Paulo, onde nós podemos entender quais são, ou questionar os limites da cidade contemporânea, porque vai nos exigir a compreensão do espaço urbano que extrapola a forma e a aparência. Não são os edifícios ao fundo que representam a classe média alta, que representam o poder de decisão, ou as favelas que estão localizadas nas suas fronteiras, que constituem verdadeiras espaços de margens com falta de oportunidades, a não ser a de prestar serviços diretos para aqueles que detêm a hegemonia do poder econômico e do poder político. E esta margem urbana, ela, seja por necessidade ou intenções particularizadas, nos remete a um debate que todos nós já conhecemos, tanto do Lefebvre quanto do David Harvey, que está relacionado a entender o que é de fato a democratização do espaço e a justiça social. Se nós não criamos condições de habitabilidade compatíveis com a essência humana, dificilmente nós estaremos falando de democratização dos espaços públicos, porque eles já estão legitimados por leis, pelo Estatuto da Cidade, pelos planos diretores, mas, na prática, nós ainda construímos essa espécie de descompasso urbano que oprime e que exclui com bastante crueza as pessoas que, de fato, sustentam através da sua força de trabalho, a própria existência das nossas metrópoles. E esse é o discurso que nós precisamos trazer para o nosso exercício cotidiano e para as intervenções que são necessárias. Diante de uma favela dessa, em pleno século XXI, nós deveríamos estar envergonhados em dizer que nós avançamos do ponto de vista da inovação tecnológica, da apreensão de uma série de técnicas, mas nós temos ainda um poder de consumo que está cada vez mais aprisionado por essas barreiras que são impostas o direito de existência da maioria da população. E isso é uma vergonha da política brasileira e é uma vergonha que ela se traduz em criar espaços vulneráveis, inclusive para a propagação das epidemias. Continue. Bom, e aí nós temos essa dicotomia, a favela e o asfalto, que no caso do Rio de Janeiro, ela é uma relação quase que centrada numa espécie de promiscuidade, né? Que nós observamos uma espécie de desdobramento das faces do capital. Quer dizer, o ordenamento territorial racionalizado, portanto, está se falando em aplicação de técnicas, segundo a lógica do mercado, e a presença de territórios de resistência. E esses territórios de resistência, onde a favela se inscreve, onde as ocupações se inscrevem, onde os assentamentos dos camponeses também, como ato de resistência, se inscrevem, é preciso lembrar que, em suas múltiplas conexões com esse espaço que detém os meios de produção, portanto, está se falando da burguesia, não significa necessariamente que vai se melhorar a qualidade de oportunidades das pessoas que vivem nos assentamentos mais fragilizados.
E esses tecidos precisam ser repensados e reestruturados dentro de uma perspectiva que garanta minimamente qualidade ou um ambiente saudável para a subsistência humana. Próximo. Bom, nós sabemos que as cidades, desde a origem aos dias atuais, são reflexos das mudanças dos sistemas político-econômicos, portanto, dos meios de produção, face às novas tecnologias, também em decorrência das altas densidades, que foram provocadas em grande medida pelo êxodo rural acentuado no século XIX e XX, entre outras. E o fato de nós termos alterado esses modos de vida e condições de vida, é preciso lembrar, como diz a professora Ana Fernandes, que está sendo reconfigurado o conjunto de elementos que impulsionam e caracterizam a rede urbana mundial e sua hierarquia. Neste sentido, as profundas transformações da economia, das relações sociais e do aparelho do Estado têm dado lugar, em termos urbanos e urbanísticos, à produção de novas centralidades, ao aumento gigantesco da mobilidade das pessoas, à competição acirrada entre as cidades e a readequação dos seus espaços a esses novos processos. Mas isso não tem significado, por exemplo, a criação de melhores oportunidades e condições melhor de existência humana, como acontece nos espaços de favela ou nos espaços ainda mais precarizados, como aquelas ocupações que nós assistimos nas grandes metrópoles brasileiras, que necessitam da nossa assistência, que necessitam da participação do arquiteto e urbanista, como eu disse antes, que deveria ser uma profissão de Estado, com a responsabilidade de assessorar diretamente as pessoas que precisam não apenas de um suporte técnico, mas também de um suporte que se expresse através de uma voz política de quem tem também poder de decisão, que são os técnicos de várias disciplinas e que podem naturalmente auxiliar, e é esse o trabalho que essa equipe da UERJ está fazendo e que é bastante louvável. Bom, então, essa cidade capitalista, que é o berço da especulação, torna-se cada vez mais o espaço da financiarização e espetacularização dos modos e condições de vida urbana, com a cumplicidade nefasta dos meios de comunicação, também conservadoras, e que também detêm a hegemonia. O próximo. E quando nós percebemos algumas intervenções, tanto do ponto de vista da mobilidade, quanto da acessibilidade numa dimensão urbana, e ainda temos a materialização de problemas relacionados à saúde pública, é preciso perguntar quais são as conexões, de fato, que são necessárias para a redução desse apartheid urbano. Não é apenas utilizar tecnologias avançadas de um teleférico ou de passarelas desenhadas por Oscar Niemeyer, que tenho dúvidas se foi desenhada realmente por ele, mas, naturalmente inspirada no seu traço, mas quais são esses elementos que nos exigem compreender esse fenômeno e ter perplexidade diante dele? Nós naturalizamos esse tipo de fisionomia, como naturalizamos todas as barreiras sociais que são impostas para essas pessoas, que em várias situações são os principais prestadores de serviços dentro de uma metrópole como o Rio de Janeiro, e que não têm uma qualidade de moradia que minimamente o dignifique e que dignifique as suas famílias. Então, essas conexões, por mais que elas sejam utilizadas para tentar melhorar a perspectiva de acesso entre esses tecidos fragilizados com a cidade que tem os seus privilégios, não passa, no meu entendimento, de simulacros ou de elementos que só beneficiam, na ponta, o capital privado,
que é responsável por essas operações. Próximo, por favor. O próximo são as imagens que nos causam perplexidade, como esse tipo de ocupação, onde as pessoas, num ato de resistência, ocupam imóveis vazios, como acontece em metrópoles como Rio de Janeiro e São Paulo, inúmeros edifícios que não têm sido preparados, embora várias universidades tenham desenvolvido projetos, tanto de arquitetura, como projetos de saúde pública, como projetos de desenvolvimento social, etc., etc., nós ainda temos muitas resistências do poder público em utilizar essas edificações como um dos facilitadores para vencer um dos mais graves problemas que nós temos, que é o déficit habitacional. E que interessa, por mais que ele seja o grande embaraço econômico e social, quer dizer, ele é um problema para as pessoas que não conseguem acessar uma moradia de dignidade, digna, mas é também um espaço onde é possível a reprodução do capital da indústria da construção civil e também do setor financeiro. Ou seja, nós não temos um poder público se responsabilizando para liquidar esses imóveis vazios e utilizá-los como oportunidades de fato, como muitos já chamaram de reciclagem habitacional e tantos outros nomes que inventam, e que resultam apenas em compêndios, em discursos bastante eloquentes dos acadêmicos, mas que na prática não têm se transformado de fato, com raras exceções, em oportunidades para a utilização voltada para a moradia social. Próximo. Próximo, por favor. Bom, e aqui nós temos um exemplo, que é um exemplo a duras penas de sucesso, que é a ocupação Manuel Congo, que tem a Lourdinha Lopes como uma das principais líderes desse tipo de ocupação, que em dado momento foi reconhecido pelo poder público federal, e com isso algumas ações e participação de técnicos como arquitetos e urbanistas para auxiliar esses moradores, é apenas uma das exceções e que representa um processo de luta e de resistência permanente, porque os moradores continuam fragilizados, inclusive pelas possibilidades de serem fragilizados ou violentados por esses comandos paramilitares, de milícias, etc., que se instauram historicamente, estão instaurados historicamente em várias cidades brasileiras, porque eles não nasceram agora, só há uma expansão. E aí, nesse caso específico, eu quero entrar numa discussão que é entender um pouco essa relação entre mercado financeiro e déficit habitacional. Porque no mundo do capital globalizado, o mercado financeiro tem se tornado um dos principais agentes da exclusão social, onde se localiza o déficit das moradias. Não é por acaso que a produção da habitação tem se restringido ao financiamento de bens duráveis por meio de títulos de crédito. E se é meio de título de crédito, significa tornar o trabalhador refém do setor financeiro. E aí onde é que está, de fato, o papel do Estado em buscar alternativas que sejam facilitadoras para a aquisição da moradia. E não criar todo um aparato de lucratividade financeira como nós assistimos no Brasil, quando são feitas essas operações. Então, dessa maneira, torna-se assegurada a rentabilidade para o capital financeiro e, portanto, a ampliação de seu horizonte de investimentos. A habitação deixa de ser um bem social e segue a lógica de um bem de consumo. Torna-se, portanto, um crédito hipotecário, inclusive para os mais pobres, que dependem do microcrédito para a aquisição da moradia. O próximo. Bom,
Eu me preocupo com essa questão da financiarização, e eu trago aqui uma citação da colega Raquel Ronick, quando nós entramos nessa seara para confrontar essa hegemonia do capital financeiro e a própria produção da habitação. E Raquel, ela nos traz a reflexão dizendo que a financiarização é a tomada do segmento da produção habitacional para as lógicas de rentabilidade dos investimentos financeiros, envolvido naquilo não apenas da habitação, mas também da política urbana e da terra urbana. Isso significa que as políticas, os programas, são moldados para criar novos campos de aplicação, para promover remunerações e rentabilidade para o capital financeiro investido. Ou seja, é uma ciranda financeira onde esses títulos de crédito são distribuídos, ou essas cartas de crédito, e que vai retroalimentar não apenas o setor financeiro, mas também os setores imobiliários, e cada vez mais deixando refém o trabalhador, que em vários momentos, como acontece na produção habitacional do Estado de São Paulo, via CDHU, índices elevados da inadimplência, e naturalmente perceptível pelo fato das dificuldades e pelo grau de vulnerabilidade dos trabalhadores em assegurar uma renda permanente para a manutenção das suas próprias vidas. Próximo. Bom, os processos de financiarização, eles revelam o quanto a produção e o consumo estão dominados pelos tentáculos da mercantilização, da coisificação e da reificação da vida urbana. O que interessa ao capital financeiro resume-se em tornar a política urbana em uma sociedade de crédito, garantindo sua rentabilidade a partir de programas destinados à terra urbana, previamente autorizados pelo poder público em cumplicidade com o capital privado. E foi o que assistimos, por exemplo, próximo slide, quando nos deparamos com os programas Minha Casa, Minha Vida, né? Que já havia um grande banco de terras montados e uma verdadeira carta de oportunidades para o setor privado para desenvolver projetos que, majoritariamente, não se constituíram como elementos transformadores da questão da renda e da qualidade de vida dos trabalhadores. E aí, quando nós estamos diante desse termo déficit habitacional, para refletir o número de famílias que residem em condições precárias, nós reconhecemos a presença dos domicílios rústicos ou improvisados, a coabitação de famílias, que é o que acontece nas ocupações, o custo elevado do aluguel urbano e o adensamento excessivo em domicílios alugados. Parecem repetir uma outra fisionomia muito similar aos cortiços do final do século XIX. Próximo, por favor. Bom, naturalmente, esse processo de financiarização da economia em crescente evolução desde os anos 70, ele não atinge somente a questão do direito à moradia, e nem apenas os países com baixo índice de desenvolvimento socioeconômico, como acontece nos países mais periféricos ou de economias mais periféricas como o nosso. A crise hipotecária que abalou, por exemplo, os Estados Unidos nos últimos anos, fez com que muitas famílias perdessem suas moradias, em decorrência da incompatibilidade entre custos imobiliários e salários. É um tipo de ação, mesmo que sejam operações distintas, que ocorre, por exemplo, na cidade de São Paulo, ou no estado de São Paulo, com a CDHU. Não há condições para o trabalhador manter essa relação entre custo e o seu salário para assegurar a adimplência dessas propriedades. Então, é um caso complexo que vai acontecer não apenas lá, mas em todas as outras operações de financiamento da casa própria. Esse tipo de fenômeno, ele atinge também os países com menor índice de desenvolvimento socioeconômico, como o nosso, né?
Por um lado, há famílias que adquirem imóvel e têm dificuldades para a manutenção do crédito, e, por outro, existe uma parcela significativa da população que vivem em condições inadequadas de habitabilidade. O déficit habitacional ele se amplia ao mesmo tempo em que aumenta a retroalimentação do mercado imobiliário. Então, o déficit acaba por ser um grande instrumento mantenedor dessa retroalimentação do capital privado. E aí não interessa resolver o problema. Próximo. Pode passar? Bom, eu trouxe essa imagem propositalmente, né? Que é para, e todos devem conhecer, que é um desses arquitetos Star System, portanto, que estão a serviço do capital maximizado e privado. Para discutir essa questão do urbanismo, tópico do urbanismo de negócios, que lá atrás eu enunciei. Então, esse urbanismo ele é avesso a qualquer forma de explicitação de conflitos sociais e urbanos. Quer dizer, uma espécie de urbanismo homogeneizador. Quando nós buscamos cumprir uma agenda para a implementação de alguns poucos projetos urbanísticos e, portanto, projetos habitacionais, nós estamos sempre trabalhando, próximo slide, numa perspectiva de homogeneizar os territórios. E aí é mais um reflexo desse urbanismo de negócios que substituiu o urbanismo do passado, que era o urbanismo das utopias, que também não resolveu os problemas. Mais uma vez é preciso concordar com a professora Ana Fernandes e com outros autores, naturalmente, sobre a existência de um campo de tensão da ação corporativa, que é urbano, do ponto de vista da sua compreensão como um fenômeno, e urbanístico, quando nós entendemos como projeto. Esse urbanismo de negócios, ele reestrutura os centros de nossas cidades, normativa novos espaços de moradia, cria espaços de valorização e desvalorização, define eixos de expansão das cidades e, em última instância, captura a paisagem e atribui distintos valores ao solo urbano, políticos e econômicos. Nós temos um caso emblemático para ilustrar isso, quando tem, durante os Jogos Olímpicos, esse projeto urbanístico para o centro do Rio de Janeiro, onde constrói expoentes do capital, como aquele projeto o Museu da Manhã, onde traz um elemento que simboliza nitidamente a ampliação da mais-valia daquela terra e que exclui o direito daqueles que já moravam, como todos aqueles complexos de favelas, como é o caso da Providência, que mereceriam, de fato, um projeto de urbanização que dignificasse não apenas as pessoas, mas a cidade. Então, nós estamos vivendo numa metrópole onde ela é o tempo todo desrespeitadas pelas forças políticas, todas as forças políticas que operam no executivo e muitas do nosso legislativo. E essa questão, ela precisa ser revista dentro das discussões acadêmicas, das discussões políticas, das discussões com os movimentos sociais, que em vários momentos ou foram esquecidos ou foram deixados de lado, portanto, ou foram sucumbidos por determinadas ações daqueles a quem interessa silenciá-los. Próximo. Isso é só um exemplo para mostrar que o Minha Casa, Minha Vida faz parte dessa ciranda financeira, dessa montagem dessas operações de crédito. O ambiente urbano construído, né, e a lógica de mercado impetrada pelos segmentos mais conservadores das esferas políticas e econômicas, da lucratividade da negociação, como eu falei antes, ele suplanta a emergência por espaços urbanos que seriam sustentáveis, de fato, né, ou criam lógicas particulares de uma suposta sustentabilidade que vai expressar nada mais do que simulacros do desenho urbano.
e urbanístico. Portanto, fala-se de uma urbanização sustentável como uma ação corporativa, né? Para, portanto, entender quais são essas novas divisas de capital, a ter-se e sem a ter-se, de fato, na função social da propriedade. Eu acho que esse é um dos grandes desafios a recuperar os princípios que foram definidos pela nossa Constituição em 1988, que é entender, de fato, qual é a necessidade da cidade, do ponto de vista democrático, assegurar a função social da propriedade para os mais pobres. Próximo. Pode passar? A partir daí, eu vou mostrar para vocês que há uma série de panoramas, que são vários arquitetos que venceram inúmeros concursos, para quem quiser consultar, da CODIAB de Brasília, quer dizer, a Companhia de Desenvolvimento Habitacional de Brasília, e que mostra que, a despeito das tecnologias, se vão utilizar o tijolo de concreto, se vão utilizar painéis de concreto, se vão utilizar blocos de concreto estrutural ou de blocos cerâmicos estruturais, etc., nós precisamos rever também a qualidade arquitetônica das nossas edificações. Porque o que foi feito no Minha Casa Minha Vida é muito pior do que foi feito pelo BNH há mais de 50 anos atrás. Nós construímos novos guetos que só materializam parte desse apartheid urbano. Então, é preciso rever a maneira como se concebe as edificações, de modo não apenas a garantir a sua qualidade física, mas que também seja um elemento de melhoria da autoestima dos indivíduos. Pode passando, continuadamente. Então, são vários exemplos que Brasília tem construído essa cultura de novas possibilidades de construção de espaços mais equilibrados do ponto de vista das vivências, das possibilidades de conexões fáceis com transportes, mas ainda há uma dificuldade muito grande. Como sair do papel, como esses arquitetos que fizeram as suas propostas, para, de fato, se transformar em objetos materiais, materializados e que possam, de fato, estar a serviço da população. Pode continuar. Pode passar? Quer dizer, aí vão mostrando as tecnologias e as ambiências possíveis. O próximo. 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 O próximo. Isso aí, particularmente, faz parte nesses 30 anos de carreira que nós desenvolvemos. No Rio de Janeiro, nós fizemos todos os programas urbanísticos. Favela Bairro, Morar Carioca do passado, Novas Alternativas, o projeto de estruturação urbana de Campo Grande, Santíssimo, Cosme, Neuaíba e Senador Vasconcelos, quer dizer, uma série de projetos urbanos que desenvolvemos também para a região metropolitana de São Paulo, para o estado de Goiás, uma série de projetos que são projetos de habitação utilizando diferentes tecnologias. O que foi interessante nesse processo de trabalho para o estado de Goiás, em que viajamos em inúmeros municípios, era conhecer quais eram as atividades econômicas locais e a definição do uso das tecnologias, se era o tijolo cerâmico, se era o tijolo de barro, se era do barro cru, se era o tijolo de concreto, qualquer que fosse a tecnologia, estava atrelada aos principais meios de produção que cada cidade detinha. E aí os projetos, pode passar, eram feitos para atender a essas necessidades e buscando uma diversificação. Foram uma série de projetos habitacionais em diferentes escalas, tanto os edifícios multifamiliares como os edifícios
de uso misto, como os sobrados compartilhado com o pequeno comércio para o morador, como as unidades habitacionais. E essas unidades habitacionais, particularmente, elas foram nominadas a partir de personagens importantes da história de Goiás, que algumas mulheres que tiveram destaques em várias áreas, da parteira, a escritora, a atriz que deu o primeiro beijo, a líder de movimento social, uma infinidade de possibilidades que era fazer casas que buscassem, de fato, estar associadas tanto o contexto ambiental local, como também as economias locais. Próximo. Pode passar? Aí mais propostas. E aqui eu chamo a atenção, quer dizer, trabalho que desenvolvemos com o escritório Lopes Santos e Ferreira Gomes e Alcasulo, que eram projetos complementares à moradia, que são os equipamentos de uso coletivo. Então, não entendo o projeto de moradia sem a perspectiva das suas conexões diretas com o saneamento, sem as conexões com os equipamentos de uso coletivo, seja creche, seja escola, seja unidade de saúde, seja unidade de desenvolvimento cultural, qualquer que seja, como parte desse equilíbrio que vai ser buscado para romper a fragilidade dessas margens ou fronteiras urbanas que exclui, que segrega e que as oportunidades são construídas para os moradores desses tecidos fragilizados apenas para a prestação de serviços secundários, em que, em momento algum, tem o poder de decisão. E me parece que a utilização dos equipamentos como extensão da moradia faz parte do entendimento de que, a médio e longo prazo, uma série de barreiras sejam vencidas, que as pessoas possam ser qualificadas, que elas possam dirigir as suas próprias vidas com mais liberdade e com mais poder de decisão. Próximo. Pode passar. Pode passar. São projetos que fizemos na região metropolitana de São Paulo. Aqui tem um dado interessante para entender esse déficit como fenômeno, que ele nos obriga a reflexões de abrangência sociocultural e geográfica. Quer dizer, ele se contrapõe às análises estatísticas que quantificam demandas e unidades de moradia produzidas pelo capital político e econômico. Requer, naturalmente, um aprofundamento sobre essa urbanização desigual e que promoveu a exclusão social e induz a diferentes práticas de autoprodução e também das alternativas de trabalho e renda. E aí, particularmente, essa autoprodução, moradia, é uma maneira que todas as pessoas excluídas encontraram para resistir às atrocidades impostas por essa soberania burguesa que cada vez mais acachapa, como dizia nossa mestre Ana Clara Torres Ribeiro, parte da população deste país. As barreiras impostas por esse capital hegemônico, ela inibe o acesso aos bens essenciais à reprodução da vida, inclusive o acesso à cultura como parte do desenvolvimento humano. Próximo. Próximo. Isso aqui só para lembrar os projetos do RID, como havia uma preocupação em melhorar a qualidade da moradia das pessoas, nesse caso específico, o edifício habitacional Pedregulho, que é um complexo importante da história da nossa arquitetura, e que era parte dessa tão sonhada utopia, quer dizer, construir espaços de moradia articulado aos equipamentos necessários à própria existência desse espaço de convivência, desse espaço social, desse espaço coletivo. E essa utopia parece cada vez mais necessária que seja recuperada, não no sentido de reproduzir ipsilíteres, o que foi feito neste passado, mas que nós, pelo menos, busquemos através de arquitetos, de urbanistas, de sociólogos, de antropólogos, de geógrafos, economistas, etc., desse corpo multidisciplinar que tem um olhar atento e que intervém diretamente à cidade,
que possam, de fato, construir ambientes que sejam ambientes mais qualificados para o indivíduo na continuidade das suas próprias vidas. Continua, já estamos terminando. Próximo, por favor, mais um. E isso aqui eu coloquei propositalmente, que no século XX, do lado esquerdo, no alto, Cisa Vieira propõe o chamado Complexo Habitacional da Bolsa, no Porto, e depois o Aravena propõe, no século XXI, esse tal de elemental. Quer dizer, usam as mesmas tecnologias da alvenaria, né, que nós conhecemos, mas eles têm algo que é bastante similar, não apenas do ponto de vista da perspectiva formal, mas das dificuldades de acessibilidade às unidades de habitação e a garantia de melhor convivência nesse espaço das margens, que são os espaços das fronteiras que ainda permanecem excluindo as pessoas. No caso da Bolsa, particularmente, o projeto Cisa Vieira, como está numa área do Porto, ele ainda tem uma facilidade de estar próximo à oferta de bens e serviços, a um comércio absolutamente dinâmico e todos os equipamentos necessários para dar atendimento aos moradores. O que acontece é que ele só sofreu um processo de gentrificação, onde um objeto ou um complexo habitacional que era destinado para a moradia daqueles com menor renda, hoje é ocupado por uma série de famílias da classe média, inclusive de arquitetos. Pode passar. Aqui é só uma lembrança e uma homenagem ao nosso saudoso colega Demetrio Anastasiadis e às suas também utopias, não apenas da experimentação de novas formas, como essas casas sobrepostas que foram pensadas por ele, mas da tecnologia do uso do bloco cerâmico estrutural como possibilidades de atendimento às necessidades por moradia. Não vou entrar nos pormenores para discutir questões relacionadas diretamente à apreensão desse tipo de unidade de moradia pelos moradores e as dificuldades que esse tipo de desenho impõe à ampliação desses espaços conforme a necessidade das famílias. Mas é preciso louvar que, em dado momento, a cidade estava nessa ebulição de possibilidades concretas de resolver questões da habitação dentro de novos experimentos, de novas tecnologias que articulam essa relação custo-benefício que também pudessem ser operacionalizadas em algum curto espaço de tempo, mas que, infelizmente, são substituídas por esses epitáfios do Minha Casa Minha Vida, ou por essas casas de duas águas que em nada dignificam o indivíduo de classe mais baixa brasileira, que merecia ter um olhar com menos preconceito e com mais valorização, até porque são pessoas fundamentais para a sustentação econômica, social e cultural deste país. O próximo. Esse é o exemplo em São Paulo, residencial Alexandre Mackenzie, e que, na verdade, ele já tem de uma faixa salarial maior, mas é mostrar que, embora eles também tenham esse desenho como se fosse um cemitério pós-moderno, uma série de epitáfios distribuídos no território, mas busca minimamente dar uma racionalização técnica no espaço e melhor qualidade do ambiente para os moradores. O próximo. Mais uma vez, o Alexandre Mackenzie, o próximo. E aí, finalizando, me parece que pensar e propor projetos de intervenção urbana nos dias de hoje
incluso habitação de interesse social, implica em ater-se ao conjunto de proposições conectadas à dinâmica plural da cidade contemporânea. A sociedade torna-se cada vez mais heterogênea e, por isso mesmo, cabe destacar as redes de produção que incorporam as novas tecnologias e pressupõem a definição de metas que garantam o equilíbrio socioeconômico, ambiental e cultural para os territórios urbanos. Isso implica afirmar a necessidade de implantar programas e projetos urbanos capazes de contemplar mecanismos de ampliação das redes de produção e infraestrutura urbana como pressuposto para a modernização estrutural e, consequentemente, a inclusão social desejada. O difícil é convencermos as estruturas acadêmicas da qual nós fazemos parte, que ainda são conservadoras, autoritárias, e também o poder público, e também o poder judiciário. Quer dizer, nós vivemos como um campo disciplinar onde o tempo todo falamos da necessidade da articulação multidisciplinar, que na prática o resultado não é o resultado de convergências, o resultado de transversalidade. É um resultado de ações individualizadas quando existem. Então, neste caso específico, que eu coloco propositalmente essa imagem da garrafa PET, ela pode ser usada, assim, como elemento alternativo de construção para quem não dispõe de qualquer renda para a construção da casa própria. Mas nós deveríamos partir de um outro pressuposto. Primeiro, que a garrafa PET não deveria ser nunca um produto a ser fabricado e comercializado. E segundo, a sua utilização para a edificação como alternativa, quando, na verdade, toda e qualquer alternativa deveria fazer parte das políticas estatais e serem, de fato, implementadas pelo poder público, municipal, estadual e federal. E, para isso, basta o poder público reconhecer a existência de pessoas nesse território. E, nisso, mesmo os dirigentes mais progressistas têm negligenciado o reconhecimento da existência das pessoas que estão nas favelas, nas ocupações, nas casas de cômodo, etc., etc., distribuídos por esse país, quando não assentadas subalternamente abaixo das marquises dos edifícios, quando lhes são permitidos. Próximo. Bem, da cidade tradicional à cidade globalizada, alteram-se os padrões de consumo, as relações de trabalho, mas também as ações humanas sobre o meio ambiente, com o registro de impactos irreversíveis sobre a ocupação massificada e desordenada do solo urbano, e também das fragilizadas redes sociotécnicas. Portanto, fala-se das infraestruturas que ou necessitam ser ampliadas, ou modernizadas, ou mesmo implantadas. Com o advento da pandemia do Covid-19, o conservadorismo acadêmico da formação de arquitetos e urbanistas exigirá novos olhares e novas práticas para com o espaço coletivo. Próximo. Eu vou terminar lembrando do Caetano Veloso, que ele diz: Deus é um cara gozador, adora brincadeira, foi para me jogar no mundo, tinha o mundo inteiro, mas achou muito engraçado me botar cabreiro. Na barriga da miséria, nasci brasileiro, eu sou do Rio de Janeiro. Creio, meus senhores e minhas senhoras, que somente a cultura seja capaz de uma ação transformadora e emancipadora dos indivíduos. Todos eles, inclusive aqueles que foram legitimados para nos representar na esfera política. Espero que nesse debate eu tenha contribuído ou instigado minimamente os senhores à reflexão ou a várias reflexões que nos permitam dialogar
sobre um tema tão vasto como esse. Muito obrigado. Bom, eu acho que o Humberto já falou tudo, né? Acho que a única coisa que eu tenho que tentar é que o poder público ele está cada vez mais ausente, né, dos espaços, em vez de estar presente, né, pelo menos com Minha Casa Minha Vida, no governo anterior, e fazia alguma coisa, né, pelas comunidades carentes. Agora não, nem isso mais faz, né. No governo do Eduardo Paes, você mencionou a época das Olimpíadas, ele foi o prefeito do Rio de Janeiro que mais removeu casas, né, mais removeu favelas. Então, além dele não fazer presente, ele ainda remove o que existe de habitação popular, né, remaneja as ocupações urbanas, quer dizer, as pessoas estão morando nas ruas, né, debaixo das marquises, né, como você falou. Então, a situação está cada vez pior, né. Então, nessa situação, em que a gente vê também que as universidades e as instituições burguesas, né, não fazem nada, nós, através desse projeto voluntário, estamos tentando, né, e eu concordo perfeitamente com você, eu acho que as pessoas têm direito de ter uma casa digna, de morar, né, numa casa digna, mas o que a gente está tentando é utilizar esses tijolos, ou de adobe, ou de esses ecobriques, para pelo menos dar alguma dignidade, porque nem isso as pessoas têm, né, elas vivem atualmente com papelão, para você ver aonde a gente chegou, né, do Minha Casa Minha Vida, ou daqueles conjuntos habitacionais que a gente considera muito feios, né, na época da nossa graduação, como isso era questionado, como cidade homogênea, né, como urbanismo homogêneo, que era lugar de ninguém, né, como tudo era igual, você nem sabia qual era o seu apartamento, porque todos eram iguais, e a que ponto nós chegamos, né? A gente estava uma vez numa das ocupações, começou a chover, e foi uma coisa desesperadora, alagou tudo, né? Entrou água na casa das pessoas, totalmente, a água ficou pelo joelho, e a gente não conseguia nem sair dali, a gente não tinha nem como sair, porque não passava táxi, nem nada, é um lugar muito precário. Então, o poder público cada vez mais se ausenta. Ana, se me permite, eu e você fazemos parte de uma geração de arquitetos que, em dado momento da vida, se viram ou se mobilizaram a ser profissionais mais engajados. Eu não gosto muito dessa palavra ativismo, porque ela está impregnada de uma série de adjetivos, inclusive daqueles da extrema-direita. Mas nós estávamos, de fato, preocupados com a sociedade. E nós temos toda uma formação, e isso tanto por parte das nossas escolas de graduação, de onde nós saímos, como também da nossa entrada no IPUR, Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano e Regional, que nos despertou novos olhares, que nos despertou, inclusive, a contestar essa inoperância das escolas, das faculdades de arquitetura e urbanismo, que são burguesas, que ficam sentadas nos seus espaços absolutamente cômodos, que não querem discutir para além dos fenômenos que estão colocados para a sociedade, e isso é bastante, em dado momento, desanimador, porque você não tem, de fato, uma perspectiva de tentar reverter esse quadro e ter uma interlocução direta entre a universidade e a sociedade. E projetos como o que você está desenvolvendo com a sua equipe, com seus alunos e com os moradores, eles são projetos que devem ser muito valorizados, mas isso não interessa para o capital financeiro, isso não interessa para o capital privado, do qual o ex-prefeito Eduardo Paes era o seu representante, o atual Marcelo Crivella, que esse é mais omisso ainda em relação às políticas urbanas, porque nós estamos tendo um tecido comprometido, né, ambientalmente, a expansão de construções ilegais ao pé dos nossos maciços, que são áreas de preservação ambiental, mas isso não tem sido, de fato, fiscalizado e orientado para que a gente reduza esses espaços de exclusão. Então, quer dizer, a essas pessoas não interessam fazer maquiagens,
E muitos arquitetos, ainda em fase de formação, não despertam para esse outro olhar, para esse olhar de perceber de fato quem é que está comprometido com uma visão burguesa da nossa profissão. Uma coisa é você aprender a fazer um projeto técnico, eu já vou encerrar para não... Uma coisa é aprender a fazer um projeto técnico, aprender a desenhar, aprender a conceber. Tudo isso se ensina. Agora, o compromisso e o retorno, principalmente nós que saímos das universidades federais, para com a sociedade, ele se esbarra numa série de resistências que são de natureza política dentro das instituições universitárias, mas também dentro da esfera pública do nosso executivo. E um legislativo que discute leis, mas que não compreende, não querem compreender os fenômenos. Porque a organização de favelas no Rio de Janeiro está paralisada. Quais são os políticos do nosso legislativo que, de fato, estão preocupados em trazer essa questão? Então, deixa eu só continuar para a gente poder ir para o chat, que teve até algumas perguntas. Então, eu acho que nós, como professores, né, e eu acho que está vindo uma nova geração aí, que, pelo menos eu estou tendo contato com esse projeto, né, de que pessoas, alunos interessados em participar, sabe, em construir uma coisa nova, em construir algo novo, uma geração nova de arquitetos, sabe? Na nossa geração, eu me lembro que, eu vou falar rápido, porque para poder dar tempo das pessoas perguntarem, é que na nossa geração, eu sentia que os arquitetos eram muito mais elitizados, não que deixaram de ser, são muito ainda. Mas eu percebo agora, minha filha também está fazendo arquitetura na FRJ, que está surgindo uma nova geração. Então, eu acho que nós, como professores, temos essa tarefa de tentar mudar isso, né? Tentar mostrar qual é a nossa função como arquiteto, porque eu acho que a nossa grande função hoje é para as pessoas carentes, né? Para as pessoas de baixa renda que ocupam essas favelas, que estão sendo manejadas o tempo todo, as pessoas não têm nem segurança, né? Você vê, o Rio de Janeiro, que é a cidade que a gente mora, foi manejado o maior número de pessoas e locais que muitas vezes não foi feito nada, né? O Eduardo Paz removeu pessoas em locais que hoje estão vazios, ele não fez nenhum projeto, né? Eu queria saber, assim, se teve alguma pergunta. Mas não interessa, isso é só uma criação de banco de terras para valorização do capital privado. Figuras como esse prefeito representam isso, eles representam o poder privado. Eu queria responder para a Milena Santos, que está perguntando aqui como é que funciona o projeto de extensão. Então, a gente está convidando, e também essa nossa primeira live, aos alunos de arquitetura, engenharia civil, que quiserem fazer parte do nosso projeto, para entrar em contato comigo. Desculpa. Entrar em contato comigo, eu vou deixar aqui em algum lugar, não sei, depois o pessoal da live me fala como é que faz, deixar o contato, e aí, para entrar, ou então, eu não sei, eu vou falar agora, anota aí o meu e-mail, eu não sei onde é que coloca aqui, que é a primeira live que a gente está fazendo, mas anota aí, Helena, Ana. Desculpa, gente, eu estou tendo um probleminha aqui. ana.acedantas@gmail.com ana.acedantas@gmail.com, tá? Aí, quem tiver interessado, os alunos que estiverem interessados, podem me procurar. Obrigado. Tá aí, é só me procurar e falar do interesse. Gente, então, o Humberto colocou questões muito polêmicas. Tem alguma pergunta, assim, que vocês queiram fazer a mais? Humberto, está lendo a pergunta? Olá. Para mim não tem pergunta, por enquanto. Mas é para você esse comentário, olha. A especulação imobiliária adquiriu uma face ainda mais violenta com a entrada das milícias na construção do espaço urbano. Eu não sei se ela necessariamente adquiriu uma face mais violenta.
eles já são cúmplices, já fazem parte. O que eu acho é que nós que aprendemos a pensar cidade como um espaço heterogêneo, como um espaço do conflito, nós não identificamos o espaço, isso eu posso falar por mim, por você, Ana Cláudia, e outros arquitetos que eu conheço, nós observamos além das formas materiais, tais quais elas não são reveladas. Nós observamos a partir dos fenômenos que estão por trás delas ou das possíveis leituras. Se em dado momento, quando com o descolamento do estado do bem-estar social, as favelas cariocas tinham comandos que eram comandos da contravenção e que eles assumiram parte desse papel do estado do bem-estar social, ou pelo fornecimento da cesta básica, ou pelo fornecimento de uma suposta segurança, etc. Esse mesmo espaço foi substituindo o poder do Estado para ter o silêncio da população, os seus negócios continuarem em pleno vapor. Em dado momento, eles expandem tanto que eles já não querem mais fazer também o papel do Estado do bem-estar social. O que é que nós percebemos? Uma expansão da contravenção e do emprego no interior da contravenção. Só que, como a sociedade vai se multiplicando, vai a sua diversidade, e mesmo nesses espaços, quer seja da corrupção ou da contravenção, eles também têm os seus embates e os seus conflitos. A presença da milícia, nós temos que lembrar quem eram aqueles que guardavam os conquistadores portugueses, que resguardavam a segurança dos conquistadores. Quem foram aqueles que foram transformados em capitães do mato para preservar os bens da burguesia? Eram os negros alforriados, né? Ou não alforriados, que estavam sob a tutela. Então, tudo isso vai se reproduzindo. Quando nós falamos das organizações paramilitares, elas existem desde sempre. É que hoje elas mostram, né, a sua face e os seus interesses. E aí, esses interesses, ora, colidem com os interesses dos setores imobiliários, porque quando você assiste a Zona Oeste do Rio de Janeiro, né, sendo ocupada por construções expressivas na contravenção, e uma prefeitura que simplesmente se cala, fecha os olhos e não fiscaliza de fato essas irregularidades. Isso cria um problema para os interesses dos setores imobiliários, mas os setores imobiliários também eles são cúmplices dessas jogatinas. É como você ter um exemplo em outra escala, em outra dimensão, para você ter o comércio formal e o camelô na calçada. Quer dizer, há relações de cumplicidade. Então, nós precisamos enxergar essas relações de cumplicidade e admitir que, de fato, a cidade é um espaço do conflito. Né? Que a formação do arquiteto deve ser uma formação para entender esses conflitos. O fato dele ter domínio técnico, sabe fazer projetos belíssimos, etc., todos nós fizemos. O que eu procurei trazer aqui, né, não foi, em outra oportunidade podemos fazer isso, trazer todos os projetos, dizer para você que fiz mais de 50 e tantas escolas, que fiz não sei quantos planos urbanos para a Zona Oeste do Rio, não sei quantas urbanizações de favela, restauração, em todas as escalas da arquitetura, desses 30 anos de arquitetura, eu pude fazer, mas não é isso que me envaidece, sabe, Ana? Não é personificar em mim. Eu acho que a minha função, o meu dever, a minha obrigação é mais o meu compromisso e o entendimento do sentido social que tem a nossa profissão. E disso eu não abro mão. Eu acho que o arquiteto tem que ser esse arquiteto que se dispa todas as vaidades, né? E que ele comece a perceber que, de fato, é um agente transformador para esse processo civilizatório e emancipatório da sociedade. E é com isso que eu quero lidar. E é com esse tipo de reflexão que eu quero estar. Por isso, desse campo que nos obriga a dialogar
o que nos leva, né, e que nos seduz a dialogar com a economia, com a sociologia, com a geografia amplamente e com todas as possibilidades tecnológicas que estão aí a serviço para serem utilizadas em benefício da humanidade e não como espaço de subalternização e criar controle do indivíduo. Então, eu sempre soube que a nossa profissão, historicamente, é muito conservadora, muito autoritária, mas eu não quero trazer essa capa para pesar sobre os meus ombros. Então, a minha preocupação e a minha doação é o tempo todo como um profissional que tenha condições de dar uma contribuição para a melhoria da qualidade de vida dos indivíduos e na reprodução da vida propriamente dita. Claro. Tem outra pergunta para você aí, Humberto, olha só. Se eu acredito ser possível um núcleo de produção e gestão urbana de Estado que fosse capaz de superar o problema de políticas de governo que descontinuam muitas vezes. Essa pergunta é bastante oportuna, porque desde a Constituição de 88, nós criamos uma espécie de reconhecimento da necessidade de instituir nas cidades os planos diretores, né? E pessoas como a Hermínia Maricato, Nabil Bonduca, Rafael Rui e tantos outros colegas, a experiência que você teve em Angra dos Reis, que foi a primeira cidade a ser administrada por um governo progressista há mais de 20 anos atrás, e trazer algumas discussões em relação a ter instrumentos de normatização que contemplasse questões ambientais com as questões estruturais, com as questões de melhor equidade social, nós vamos perceber que não há um dispositivo na nossa Constituição, respondendo ao mais, que seja de fato capaz de obrigar. Porque mesmo quando tivemos um arquiteto prefeito da cidade do Rio de Janeiro, governou em vários momentos, com todo o respeito que ele tinha como professor, mas governou a cidade através de decretos. Ele governou por decretos, alterando determinados dispositivos que contrariavam o plano diretor decenal da cidade. Quer dizer, ou seja, todo um esforço para ter, de fato, planos participativos, mas que ainda temos instrumentos fragilizados. Me parece que um dos caminhos é que os planos diretores não sejam apenas obrigados e sancionados pelo Ministério Público, que sejam implementados e obrigar ao Executivo a implementar as políticas públicas, independente de quem sentou na cadeira para administrar a cidade. Eu não sei se eu respondi ao Tomás. Falou disso. Foi ótimo a sua palestra. Bom, não sei se tem mais alguma pergunta. Obrigado, Ana, obrigado. Ana, para mim é muito estranho, eu acho muito estranho esse tipo de interrupção, né? Como você sabe que eu gosto do cinema, também faço cinema, é muito melhor atrás das câmeras. Mas ele é um novo espaço que surge, né? É um espaço que nos aproxima e que nos distancia. E esse tipo de reflexão sobre aquilo que nos aproxima e que nos distancia está relacionado à maneira como nós encaramos a nossa profissão ou o dever que a nossa profissão tem que ter para ser um dos agentes de transformação dos espaços urbanos. Sim. Então, nós precisamos de menos vedetes da arquitetura e de mais operários da arquitetura, que, de fato, sejam comprometidos com a capacidade de transformação das nossas cidades, que, se você me permite, como eu já andei todo este país, parecem verdadeiras cloacas ou latrinas a céu aberto. E nós precisamos agora trazer uma nova maneira de perceber a cidade. Não é mais discutir o que é a cidade, mas já sabemos que ela é formada de fenômenos, além das suas materialidades. Mas agora, Ana, a minha preocupação é como olhar a cidade. E o como olhar a cidade vai ao encontro de iniciativas como a sua e da sua instituição, que é esse tipo de trabalho que se aproxima
que orienta e que aprende com os moradores que, num ato de resistência, ocupam o imóvel para que eles tenham condições de não apenas se abrigar, mas se reconhecer como indivíduos produtores desta sociedade. E eu acho que isso é o mínimo, sabe, Humberto? Porque, na verdade, isso aí é o mínimo. O que a gente tem que conscientizar eles, que, além disso, eles têm que lutar por uma casa digna, como você falou, né? Aquilo ali é o mínimo no momento, que é temporário, mas que o certo é eles continuarem lutando e resistindo por uma moradia digna, saudável e etc. Bom, eu queria te agradecer, foi muito legal, eu acho que você questionou bastante, né? E, inclusive, a questão da sustentabilidade foi muito bem colocada, e foi excelente. Te agradeço, porque foi excelente. Obrigado, Ana. É muita responsabilidade para trazer essas discussões a público a partir de uma tela, né? Ou seja, nós temos que construir uma nova mise-en-scène de se relacionar. Uma coisa é ser professor, né? Está atuando na transmissão de conhecimentos e na recepção de outros conhecimentos por parte dos nossos alunos. E a outra é nós desenvolvemos uma mise-en-scène para falar para uma tela, onde nós não temos nenhuma pretensão de convencimento para atingir as pessoas, mas que elas minimamente parem um tempo da sua vida para refletirem o que é que de fato vale a pena na atuação profissional e no exercício pleno da sua cidadania e o seu compromisso com o Estado-nação, que é o nosso país. Eu que te agradeço e que prazer enorme te reencontrar aqui virtualmente. Tá bom. Então é isso. Um abraço a todos. Eu não consigo ver as pessoas que estão, mas eu deixo um abraço grande, me coloco sempre à disposição das pessoas para que a gente consiga, de fato, construir melhores pontes e melhores conexões, que não são aquelas pontes que estão fisicamente mostradas na cidade, mas essas pontes que estão relacionadas a um dito popular, que é não deixar os outros para trás, é exercer a solidariedade e exercer o olhar crítico. Por isso que eu fechei a minha fala dizendo que só a cultura é capaz de transformar e emancipar o indivíduo, porque ela nos dá um olhar crítico. Humberto. E não o entretenimento. O professor Tiago Correia, que é o diretor do CAPUERJ, está te agradecendo aí. Muito obrigado, professor Tiago. Muito obrigado, muito prazer. Então é isso, gente. Agradecemos a todos a presença, né? E é isso. Pretendemos propor outras discussões, né? E com certeza convidaremos você novamente, professor Humberto. Tá ótimo. Então. Ok, professora Ana. Um beijo grande. Um beijo grande. Até, querida. Até. Tchau.